Queridos irmãos, que a paz, que a luz, que o amor do doce meigo Rabi da Galileia, o nosso divino, amado e mestre Jesus, este amigo, este companheiro de todas as horas, este amigo que de uma forma incondicional, com um amor incondicional, se faz presente em nossas vidas há milênios incontáveis. Este amigo que um dia recebeu do Pai a incumbência da organização, da construção desta casa planetária, deste pequenino planeta escondidinho aqui nesse sistema solar, nesse cantinho desta Via Láctea. Este planeta que faz parte de um universo de aproximadamente 200 milhões de sistemas solares iguais a este, apenas nesta Via Láctea, cujo sistema solar mais próximo, nosso vizinho, se encontra a aproximadamente 42 anos-luz. Ou seja, se nós sairmos hoje dessa casa planetária chamada Terra, desse planetinha aqui, escondidinho nesse cantinho da Via Láctea, e formos até o nosso sistema solar mais próximo, nosso vizinho, nós levaríamos 42 anos para chegarmos até lá. A próxima galáxia, chamado Andrômeda, a nossa vizinha, habita nela aproximadamente 300 milhões de sistemas solares iguais a este. Quem somos nós? Quem é você? Nesta casa pequenininha, neste cantinho, você é um espírito que faz parte de uma população de aproximadamente 24 bilhões de espíritos que habita somente esse planetinha aqui. Você é um dos 24 bilhões de espíritos, dos quais hoje 7 bilhões estão fazendo esse estágio na matéria. Os outros 18, 17 bilhões estão na dimensão espiritual, numa fila aguardando uma oportunidade para também darem continuidade a esse estágio evolutivo na matéria. Fazemos esta pequena reflexão para a importância, para o significado, para o despertar da nossa consciência, no sentido de trazermos um olhar para nós mesmos. Quem sou eu? De onde vim?
Para onde vou? Por que é que estou aqui? O que é que estou fazendo aqui? Por que é que eu sofro? Quais as causas, as razões dos meus sofrimentos, dos nossos sofrimentos? Quem dirige tudo isto? Quem teve a ideia de tudo isso? Da onde surgiu tudo isto? Ou será que tudo isto é obra do acaso? O acaso criou tudo isto? Ou será que existe uma lei, um criador, uma energia, um princípio maior, uma inteligência maior, que dirige, que coordena, que ordena tudo isto? Já que todo o universo, até onde se sabe, a ciência supõe que há aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de galáxias semelhantes à nossa. Não dá nem para fazer ideia do que seja tudo isso. Voltemos. E eu estou aqui. Por que é que eu sofro? Qual a razão? Qual a lógica? Já que a dor existe, ela é uma realidade. Quem de nós que estamos aqui neste momento não apenas encarnados, nós desencarnados também que estamos aqui, já que a física quântica tem dito que nós, a todo instante, em frações de segundo que a nossa consciência não consegue identificar, estamos transitando nos dois planos. Há um processo intermitente que ao tempo todo nós estamos no plano espiritual e no plano material. Porém, nesse momento, uma parte nossa concentrada, consciente, no plano físico. Mas fazendo parte de uma mesma realidade. A realidade do Espírito imortal, do Espírito eterno. Dessa centelha divina. Imagem e semelhança de Deus. Obra inteligente da criação. Mas às vezes nós nos perguntamos, será que isso tudo é uma realidade? Ou será que isso tudo não passa apenas de um produto da imaginação? É comum alguns irmãos nossos, quando se debruçam nos estudos das leis da matéria, desacreditarem que possa existir algo além disso, que possa existir Deus. Mas outra questão que nos intriga, que nos chama a atenção, são pessoas que, no nosso dia a dia, do nosso convívio,
que participam conosco das atividades religiosas, de repente, de uma hora para outra, elas deixam de acreditar nesse princípio maior. Deixam de acreditar em Deus. Porque já que isso tudo é obra de uma inteligência que escapa à nossa compreensão, já que todos nós somos filhos deste amor supremo, dessa inteligência suprema, e nós, ainda com todas as nossas imperfeições, com o nosso amor pequenininho, desse tamanhozinho, a gente faz o possível e o impossível para poupar nossos filhos do sofrimento, da dor. E de repente a gente vai indo, tudo bem, nas quadras da vida, acontece algo que nos causa uma dor terrível, uma dor quase que insuportável. E a gente se questiona, mas Deus existe? Se Deus existe, por que é que Ele permite que tamanha dor entre em meu lar? Se Deus existe, Ele é um infinito amor, é infinita inteligência. Amor, no meu entendimento, racionalmente falando, é incompatível com sofrimento. E aí a gente assiste por aí algumas pessoas que viram para nós e falam, ó, sinto muito. Eu até que acreditava em Deus, mas deixei de acreditar em Deus. Olha o que me aconteceu. Vá num hospital oncológico. Fique um dia ali participando de todo aquele processo de dor, de sofrimento. Vá em alguns hospitais infantis, olha aquelas criancinhas, aqueles olhinhos inocentes, que nunca fizeram mal a ninguém, e com tamanha dor. Onde está Deus? Que pai é este? Por que eu vou acreditar num pai que não é capaz de me livrar da dor? Como que eu vou ter fé em alguém que não me protege? Por mais que eu reze, que eu ajoelhe, que eu me penitencie, ainda assim, Ele permite que o meu coração seja dilacerado por tamanha dor. E para isto, para nos responder sobre essas questões, para trazer luz a esta nossa interrogação, a esse nosso questionamento, foi que há 159 anos atrás, atendendo uma promessa desse Espírito que é o governador espiritual deste planeta, Jesus de Nazaré, aporta-se à terra a doutrina espírita, o Consolador prometido.
retorna ao Pai. Mas no momento oportuno, quando as vossas consciências estiverem amadurecidas o suficiente para compreender algo que nesse momento não compreendes ainda, eu rogarei ao Pai. E o Pai vos enviará aquele que em meu nome vos ensinará aquilo que no momento ainda não é possível. E assim, Allan Kardec, o professor Denizar de Rivaio, um espírito de alta grandeza, aceitou a incumbência do Cristo de trazer a nós os esclarecimentos que nos daria a condição de construirmos então em torno de todas essas questões que nos incomoda, que nos angustia, as respostas de uma forma clara, objetiva. E foi assim então que, no ano de 1861, Allan Kardec traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o maior capítulo do Evangelho, Kardec nos fala então das causas atuais e das causas anteriores das nossas aflições, nos dando uma resposta clara, coerente, objetiva do porquê da dor, o porquê sofremos. Qual a razão, qual a ordem, qual a lógica, qual a justiça que se encontra por trás de tudo isto. E neste capítulo 5, no item 4, quando ele nos fala das causas atuais das aflições, Kardec inicia este item nos falando: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Ou seja, se fizermos uma retrospectiva apenas da presente existência, desta atual, e fazermos um balanço de todos os nossos sofrimentos, das nossas aflições, nós iremos verificar que 80% daquilo que nos faz sofrer derivam de situações, de causas que nós poderíamos evitar. Derivam de causas que ocorrem em virtude de ainda permitirmos que as nossas imperfeições tomem conta das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, do nosso modo de pensar, de enxergar, de interagir com o outro. Imperfeições que nós denominamos de orgulho, de egoísmo, de vaidade,
ciúmes, ambição, as nossas imperfeições, gerando para nós mesmos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dificuldades. E a gente, de um modo imaturo, infantil, não nos damos conta que somos nós mesmos que estamos construindo, somos os construtores da nossa caminhada, da nossa vida, do nosso dia a dia. Somos nós que plasmamos onde nós estamos aquilo que nós desejamos. E os nossos desejos, ainda neste nível de imaturidade que estamos, de imperfeição, criam para nós mesmos situações embaraçosas. Situações de dor, de sofrimento. Ou seja, já equivale dizer que o sofrimento, que a dor, ela não é de natureza divina. Não foi Deus quem criou a dor. Não foi Deus quem criou o sofrimento. Mas a dor, o sofrimento, as aflições são de natureza humana. São as nossas imperfeições que criam esses embaraços, essas dificuldades. De modo que nenhum de nós somos vítimas da ira de Deus, do castigo de Deus. Porque é fato, este amor, essa inteligência suprema é incompatível com a ira, com a maldade, com o castigo. Isso também é coisa das nossas criações mentais. Para justificar isso, tentamos criar um Deus antropomórfico, um Deus humano. Tentando fugir de nós mesmos, da nossa responsabilidade por aquilo que compete a nós, por aquilo que criamos. Ou seja, nós não somos vítimas, somos em verdade os atores, os protagonistas da nossa própria vida. A nossa indisciplina, o nosso orgulho, a nossa rigidez, a nossa inflexibilidade, a nossa dureza de coração, o nosso individualismo, a nossa dificuldade de olhar para o outro e enxergar no outro alguém com dificuldades como eu. Ou seja, o nosso egoísmo. E ainda, de um modo displicente, a gente reclama, faz algumas observações sem dar conta das nossas próprias atitudes. O meu horário de entrar no trabalho é às 7 horas. Eu levanto 15 para 7. Corro, faço minha higiene, tomo café, saio de casa 5 para 7. Não me dei conta que da minha casa, no meu trabalho, tem 10 quilômetros. Aí eu chego no trabalho 7h15.
essa coisa, essa cidade não dá. Olha que trânsito infeliz que é este. A culpa é do trânsito. E não dele que levantou 15 para 7. Sendo que o bom senso, a disciplina, a lucidez, indicaria para ele que se ele tivesse levantado às 6 horas, ele teria levantado tranquilo, tomado seu café, o seu banho. Iria para o seu trabalho sem nenhum risco, devagar, respeitando o trânsito. Chegaria às 7 horas no seu trabalho. Sem ansiedade. Sem conflito. Sem problemas. Mas, não, eu sou vítima do trânsito. Chego em minha casa, no final do expediente, às 6 horas da tarde. A esposa teve lá o dia todo labutando com as coisas da casa, com a criança, corre e tal. A gente chega em casa, ainda por uma questão de egoísmo. Por que isso não está pronto? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? A esposa fica brava. Mas você ainda me cobra isso? E começa-se uma briga por coisas banais. Pela minha falta de cuidado, de respeito, de compreensão com o outro. Com as limitações que o outro também tem. Ou seja, cada um de nós, façamos uma autoanálise, façamos uma retrospectiva e avaliemos no nosso dia a dia o modo como nós agimos, o modo como nós nos comportamos. E iremos verificar quantas coisas, quantos dissabores, quantas angústias nós poderíamos evitar se tivéssemos um coração mais suave, se tivéssemos um coração mais amoroso, um coração mais compreensivo. E a vida, ela é regida por uma lei de causa e efeito. Quando eu atiro uma bolinha nesta parede, ela irá retornar a mim com a mesma intensidade que eu atirei esta bolinha na parede. A vida sempre está devolvendo. Ela sempre está respondendo àquilo que nós oferecemos a ela. Ora, se eu sou alguém que tem o mau hábito de cultivar e guardar dentro de mim mágoas, ódios, ressentimentos, esses tóxicos, esses lixos mentais, é lógico que essa energia que produz em nosso corpo físico um campo eletromagnético, ela irá desequilibrar, causando desequilíbrio no nosso sistema fisiológico, causando doenças, gerando doenças. Ou seja, a vida dando um sinalzinho assim, um alerta, olha, você tem que parar para perceber que você está fazendo alguma coisa aí que não está boa. Por isso eu estou te chamando a atenção. Mas a gente não se dá conta, não percebe.
E ficamos por aí correndo atrás de pílulas milagrosas, de respostas instantâneas para nossas dificuldades. A gente vai no médico como quem leva o nosso carro no mecânico. A gente usa o carro durante um tempo, aí ele dá um defeito. Você pega o seu carro, leva até o mecânico, chega lá e fala assim, olha, aqui está o meu carro, eu usei ele, causou um defeito, agora você se vira, você conserta ele, amanhã eu venho aqui buscar, quero ele pronto. A gente faz mais ou menos isto com as nossas doenças, com as nossas dificuldades, que nós mesmos também, por mau uso, estragamos. Só que com o carro é diferente, com o corpo é diferente daquilo que ocorre com o carro. Você pega o seu corpo, chega lá no médico, olha, eu estraguei ele. Você é o médico, você é o mecânico, se vira. Amanhã eu quero ele pronto. Mas como não existe esse milagre, a gente sai de lá, aquele médico não serve, o cara não foi capaz de resolver o meu problema. Você durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, estragou essa máquina e quer que o médico resolva ela em uma consulta, em um remedinho milagroso. Como se nós fôssemos vítimas e não os responsáveis. E nos chama a atenção, dentro desses princípios, aquelas situações em que você olha para a pessoa, ela não tem essas imperfeições que nós estamos comentando aqui. Ela é uma pessoa altruísta, uma pessoa boa de coração, uma pessoa amorosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa voltada ao amor ao próximo, ao auxílio ao outro. Mas, de repente, surge na vida dela alguns reveses, algumas dificuldades, algumas fatalidades. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas para aí. Eu acho que Deus não existe mesmo. Tudo bem que fulano né, só faz coisa errada, passar por aquilo, né, justifica. Mas e fulano que, em princípio, é uma pessoa muito boa, por que isso está acontecendo na vida dela? Aí Kardec, então, vem e nos fala das causas anteriores das aflições. E Kardec diz, então, no item 6 do capítulo 5 deste evangelho, vai nos dizer assim: mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento. Sobretudo, aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste.
sem compreensão, sem compensação que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que o coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, uma mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Ou seja, por que às vezes a gente tem assim aquela impressão de que pessoas más, parece que tudo dá certo, pessoas que fazem o bem, parece que nada dá certo, e você não entende de onde é que vem isto. Kardec então nos fala aqui, nos responde aqui sobre a lei da reencarnação. E é a lei da reencarnação que vai responder para nós este princípio maior do porquê é que estamos aqui. Para que estamos aqui? Qual a razão, qual a finalidade, qual a proposta de estarmos habitando aqui nesse planetinha de provas e expiações? Ou seja, a lei da evolução. Somos espíritos criados por Deus na condição de espíritos simples e ignorantes, porém fadados a um dia chegarmos à condição de espíritos perfeitos, espíritos puros, realizando essa longa trajetória através das experiências reencarnatórias. Mas da mesma forma que na presente existência, aquilo que nós fazemos gera uma resposta. Se a atitude, se o comportamento é negativo, a resposta é negativa. E há situações em que, neste momento, aquilo que nós fazemos, a resposta não vem. Porque nós não teríamos condições, neste momento, condições psicológicas, condições espirituais, físicas, de arcarmos com as consequências daquilo que nós fazemos. Mas como isso tudo fica gravado em nosso corpo espiritual, em nosso psiquismo, como aquela manchinha que fica ali atrapalhando a evolução do espírito, chegará um momento em que aquilo que está atrapalhando, aquilo que está incomodando, aquilo que está desorganizando, desajustando, terá que ser por nós ajustada, consertada. Ou seja, as expiações. E que não é castigo de Deus. Muito pelo contrário. É o amor de Deus. É a oportunidade que Deus dá a cada um de nós, para que no momento oportuno, nós possamos nós mesmos repararmos aquilo que lá atrás nós desorganizamos. Se lá atrás, numa outra existência, eu usei a fala para desequilibrar, desajustar, incentivei o ódio, a ira, a baderna, eu deverei vir numa próxima encarnação, numa outra existência, com o compromisso também de, com a fala, auxiliar, a reorganizar, a reconstruir, a reeducar. Ah, lá atrás você usou a fala de um modo equivocado, ruim, né? Ou seja, você recebeu e não fez. Ah, então agora você vai vir numa próxima encarnação para que através da fala você possa reorganizar, mas você não vai receber, porque se você já recebeu lá atrás, então vamos dizer assim, qual o país que não respeita professor, que paga mal o professor?
Ah, então você vai reencarnar no Brasil, você vai ser professor. É. Agora, através da fala, você vai auxiliar a reeducar, reorganizar, sem receber, porque você já recebeu. Ah, lá atrás você, com suas atitudes, causou dor e sofrimento, doenças. Ah, tá. Então agora você já recebeu e não fez. Então você vai vir agora na condição de um médium de cura. Auxiliar a curar as doenças sem receber. Você já recebeu e não fez. Ah, lá atrás você não respeitou, não valorizou, não cuidou bem do seu corpo físico, desse instrumento sagrado, divino, que o Pai nos concede para as nossas experiências. Ah, tá. Então agora você vai reencarnar com um corpo com umas condições bastante vulneráveis à saúde. E você vai ter que dar conta das suas atividades. Mesmo que aquele corpinho com diabetes, com não sei o que, isso aqui, problema cardíaco, mas você vai ter que dar conta. Para você aprender a valorizar este carro fisiológico. E por aí vai. São as causas anteriores das nossas aflições. Ah, por que eu sofro disso? Por que eu sofro daquilo? Por que isso foi acontecer comigo? Mas se a gente parar então, nesses dois aspectos, nas causas atuais e anteriores, e fizermos um silêncio na mente, um silêncio na alma, e buscarmos ter um diálogo com Deus. Esse diálogo pode estar dentro da alma, que devemos fazer vez ou outra com o Pai, para buscarmos esta conexão. Porque, diante de determinados sofrimentos, determinadas dores, que parecem ser insuportáveis, o único remédio é a conexão com Deus. É a conexão com o Pai. É a fé. É a confiança. É a certeza de que nada está errado. De que não estamos desamparados. De que não estamos à revelia da própria sorte. Mas que existe uma razão maior, uma lei, um princípio maior de amor cuidando de nós. Nos carregando no colo, nos dando a condição para essa continuidade na jornada evolutiva, para que sejamos pessoas melhores, espíritos melhores. No livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem de Emmanuel em que ele nos fala assim: aflição e tranquilidade. Bem-aventurados que choram, Mateus 5:5. Bem-aventurados que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, equistando-se na mentira e na delinquência. No plano espiritual, quando vamos reencarnar, na programação da nossa reencarnação, a gente, não, eu vou dar conta, eu quero passar por isso, por essa expiação, por aquilo. Ó, cuidado, vai devagar. Não, eu vou dar conta, eu consigo. Aí chegamos aqui, né? A imprevidência, o egoísmo, as vaidades, o consumismo,
acaba nos levando de roldão para novos compromissos que terão que ser reajustados. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. No momento em que estamos cometendo nossos desatinos, se nós soubéssemos o gosto do remédio, talvez não cometeríamos aqueles desatinos. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação. As corrupções que nós assistimos todos os dias aí pela TV. Nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprios masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto ao limite traçado pela morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares, fugindo da bênção do trabalho e do sacrifício, a feição de oásis sedutores, de imaginar alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, alma querida, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Nós somos espíritos eternos, filhos do amor de Deus, destinados a chegarmos um dia à condição de espíritos puros, espíritos perfeitos, aonde conseguiremos sair desta acanhada limitação de amarmos apenas aqueles que estão ao nosso lado, para alcançarmos o amor à humanidade. Mas para isso, temos que ter a consciência que estamos na Terra, não para uma experiência material, transitória, consumista, mas estamos na Terra, realizando uma experiência espiritual, aonde o objetivo maior não é essa matéria perecível, transitória, mas o objetivo maior é este eu divino. Essa luz, imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses. Sois filhos de Deus. Quando sofrerdes, não vos aflijais. Mas, antes, agradecei a Deus, que por amor a vós, nos concede essa oportunidade santa e bendita de estarmos nos reajustando conosco mesmos e promovendo por nós mesmos esta caminhada rumo à suprema plenitude,
Que a paz, que o amor de Deus permaneça no coração de cada um. Muita paz. Feliz jornada. Deus nos abençoe.